Fernando Schiller está conosco, cientista político, colunista de política aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para falar sobre essa transição, né? A gente comentava aqui, eu falei no começo, Schiller, depois a Natália. Precisamos saber de onde vai sair a grana para tanta promessa assim, né? Porque não disseram nada na campanha, agora é a hora de mostrar no orçamento de onde vem esses recursos para manter Auxílio Brasil em R$600, aumento real de salário mínimo. A hora é agora, Schiller, bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio, Thaís, Sônia? Acho que a Natália resumiu bem. A grande questão dessa transição é fiscal, né? Obviamente teve promessa de campanha, toda campanha tem promessa. Se criou no Brasil essa lógica de que tem que manter o Auxílio Brasil em R$600. Lembro, quando foi criado o Auxílio Brasil, lá atrás, no início ainda, antes do início da campanha eleitoral, eu imaginava isso, a gente conversou aqui, quer dizer, quando você cria um auxílio como esse, R$600, é muito difícil você, depois de, 5 meses, voltar para 400. Né? Então, acho até que bateria no Supremo, hein, Cláudio? O Supremo falaria em retrocesso social, alguma coisa desse tipo, e daí determinaria a permanência do valor. Então, todos os candidatos prometeram isso, não tinha muito como não prometer na campanha, só que isso aí custa 52 bi, ou 53 bilhões para o ano que vem. O Lula ainda prometeu mais um detalhe, prometeu mais R$150 para as famílias que têm filhos até 6 anos. Né? Existe uma pressão, de certa maneira, ou uma visão de muita gente que trabalha nessa área social, de que a pobreza no Brasil ela se concentra muito em crianças, né? Porque você tem no Brasil o BPC. O que é o BPC? É o Benefício de Prestação Continuada. Então, todo brasileiro com mais de 65 anos tem direito a um salário mínimo, desde que não tenha outra fonte de renda. Aliás, às vezes é pouco conhecido isso, né? Eu vejo muitas vezes idosos pobres, alguns até em situação de rua. Eu me pergunto se as pessoas não sabem como acessar o BPC. Né? Então, mas isso explica que tem pouca pobreza na velhice no Brasil. Agora, criança tem muita pobreza. Então, tudo isso faz uma certa lógica, né? Participou da campanha eleitoral, só que agora tem que pagar a conta. O orçamento para 2023, ele já supõe um déficit primário de 64 bi. Quer dizer, a conta já não fecha, né? A conta já não fecha, porque tem muita desoneração fiscal, basicamente sobre combustíveis. Então tem uma desoneração, só a desoneração sobre combustíveis do governo federal é mais de 50 bi, 53 bi aproximadamente. Então praticamente todo esse déficit programado para o ano que vem é desoneração sobre combustíveis, que foi feito na lógica de reduzir o preço dos combustíveis, que também é difícil você agora recolocar esse imposto. Quando você tira o imposto, você dá o benefício, para você recolocar ele no lugar é um custo político grande. Né? Então, mas tem outras coisas também. O Lula prometeu aumento real, a Natália falou aumento real do salário mínimo. Quer dizer, na equipe de transição se fala em 1,3 acima da inflação. Né? Isso tem um custo assim, um pouquinho acima de 20 bilhões. Né? E tem outros custos de desoneração. Se fala, por exemplo, o Lula prometeu na campanha essa isenção até R$5 mil do imposto de renda, que eu acho particularmente equivocado. Eu acho uma coisa é você ter uma gradação, né, você ter a progressividade, mas a simples isenção, né, na minha visão, ela acaba tendo um aspecto populista. Mas vamos lá, se prometeu, se passar no Congresso, vai ter negociação agora, mas tem um custo também, se calcula aí na faixa de 8 bilhões esse custo. E o Lula prometeu também aumento do funcionalismo público, né, especialmente aí em Brasília, quando ele foi para Brasília, tem muito funcionário, prometeu aumento do salário mínimo, aumento do funcionalismo público. Quanto vai ser esse aumento? Bom, não se sabe, mas tem um custo. Então tem muito custo, tem muita promessa, fora outras promessas, não vou listar todas aqui porque tem mais promessas que foram feitas. Né? Então, assim, não cabe no orçamento. A sorte do Lula, às vezes eu brinco, o Lula tem sorte. Né? A sorte dele é que a situação fiscal do país melhorou muito. Nós vamos terminar esse ano com um saldo primário positivo de 40 bi, porque o governo apertou as contas. Na verdade, o governo apertou as contas e aprovou 2 PECs que criou aquelas excepcionalidades no teto, a PEC dos precatórios e a PEC, chamada PEC das bondades, colocou fora do teto. Né? Porque tem o teto, vamos lembrar, né? Lembrar para o nosso ouvinte, teto, eu brinco sempre, é uma operação bariátrica que o obeso mórbido fez, que é o nosso orçamento, então não pode comer demais, tem que manter o regime, né? Então o teto disso só pode aumentar com a inflação do ano anterior. Significa
como é que cabe isso aí dentro do teto? O cálculo é basicamente o seguinte, alguns calculam aí na faixa de 170, 160, vai variar um pouquinho do que vai entrar nesse pacote, a mais do que a previsão, projeto orçamentário mandado pelo governo. Onde é que tira esse dinheiro? Bom, aí começa a mágica, né? A mágica que eu escuto falar na equipe de transição, inclusive nós entrevistamos aqui o Meirelles, ele falou muito rapidamente sobre isso, já no pós-eleição, é o tal do waiver fiscal, né? Para mim é a palavrinha mágica, Thaís, do momento, né? O waiver fiscal, cá entre nós, para mim parece abracadabra, né? Que é basicamente uma suspensão provisória das regras fiscais para encaixar em caráter extraordinário essas despesas, né? Significaria que a gente faria agora em 2023, para 2022 para 2023, basicamente o que a gente fez na pandemia, no início da pandemia. Quando surgiu a pandemia, o país aprovou 10% do PIB em despesas extraordinárias, né? Um regime fiscal especial. O problema é que cá entre nós agora, a gente não está com pandemia, a economia voltou a crescer, o país está com um saldo positivo, o melhor saldo positivo de contas públicas nos últimos 10 anos, a gente segurou a despesa, a condição fiscal do país está melhorando, o país vai terminar com uma relação de dívida PIB de 76%, a mesma do início do governo, mesmo com a pandemia. Isso tudo a gente disse durante a campanha, antes da campanha, estamos dizendo depois da eleição, porque é a realidade do país. Às vezes as pessoas não querem encarar a realidade do país. Agora, qual é a lógica? Qual seria a justificativa, ao invés de fazer reformas, né? Reforma administrativa, reformas na máquina, reduzir despesa, enfim, vai fazer o waiver fiscal para gastar mais, né? Enquanto não sabe o que vai colocar no lugar do teto de gastos, né? Nós passamos a campanha inteira cobrando aqui propostas, né? Então, bom, nós temos uma regra fiscal no país, que é a âncora fiscal do país, dá na Constituição do país, tem a regra do teto. A regra do teto tem 5, 6 anos. Não é, na minha visão, não é hora de mudar a regra do teto, porque a regra do teto foi prevista para 20 anos e ter uma revisão em 10 anos. Para que a gente, com faz 5, 6 anos, já vai mudar a regra do teto, já vai mudar a Constituição do país de novo, para encaixar as promessas de campanha? Percebam como nós estamos num momento delicado, muito delicado, né? Então, acho que a gente tem que acompanhar isso aqui e analisar como é que vai ficar isso, porque as pessoas imaginam o seguinte, não, faz esse waiver fiscal aí, a palavrinha mágica, e vai ficar tudo legal. Ô, seu Schiller, explica para o ouvinte aí o que é isso aí, é uma licença para gastar? É uma aprovação do regime fiscal especial, né, no Congresso Nacional, que permite um gasto extraordinário, por alguma razão, né, que rompe com o teto de gastos, que obviamente joga para a despesa, para a dívida pública, né? E quem vai pagar a conta, Pedro, é o que eu brinco sempre, né? É o setor que menos tem lobby em Brasília. Hein, Thaís? Qual é o grupo social que menos tem lobby em Brasília? Né? Mas só dizer o que mais tem, né? Funcionário público, por exemplo, não é, Schiller? Eles têm muito. Não é? No caso dos pobres, tem o lobby contrário, né? Do lado contrário. Mas assim, o grupo que tem menos lobby em Brasília são os que não nasceram ainda, né? Porque é a dívida pública, então já está para o futuro. Obviamente quem paga no curto prazo, eu concordo com o Cláudio, são os mais pobres, porque a inflação vem, o juro aumenta, e aí quem paga a conta é quem não tem recurso financeiro, quem não pode botar dinheiro em banco, quem não tem todas as proteções do mercado financeiro, né? Ou que não tem poupança também. Então é óbvio, né? O desarranjo da economia, a gente viu isso, né? Esse filme nós já vimos em 2015 e 2016. Vai de desarranjo em desarranjo, depois desarranja tudo, né? Então o waiver fiscal é isso. Por isso que eu digo, Pedro, só tem justificativa na minha cabeça para você ter uma coisa como essa numa situação extraordinária. Uma pandemia, uma guerra, uma catástrofe, ou sei lá, entende? Agora, não é o caso, o Brasil está exatamente na direção contrária. E o momento Schiller, o momento também é de cautela, porque a economia mundial no ano que vem deve andar de lado na melhor das hipóteses, né? Ou seja, todos os países vão estar ali enfrentando retrações nas suas economias, e é claro que isso vai refletir de alguma forma também aqui no nosso país, né, Sônia?
Exatamente. 2023, quer dizer, todos os analistas internacionais, o mundo está prevendo uma crise impressionante, né? E eu até aproveito para perguntar para o Schiller, né? Quer dizer, já com essa questão da Thaís, quer dizer, 2023 sendo um ano bem difícil economicamente. Você que tem uma bola de cristal, Schiller, escondida, que eu sei que você tem, porque você costuma acertar bastante coisa. Como é que você está prevendo essa transição até 1º de janeiro, hein? Olha, vou botar minha bola para funcionar, ver se funciona isso, né? Vou brincando um pouco. Não, eu acho que tem um problema nisso que vocês estão colocando, que é sério. Por quê? Porque na proposta orçamentária do governo, que está no Congresso, tem uma previsão de crescimento de 2,5% do PIB. Nós vamos crescer perto de 3% esse ano, mas se a gente olha lá o boletim Focus do Banco Central, a previsão para o ano que vem não é 2,5%. Que pese o boletim Focus só erra, né? Foi errando. Meus queridos amigos economistas erraram muito na previsão para esse ano, 2022. Então pode ser que erre para o ano que vem. Quem fez essa conta foi o governo, né? Então se o país... Só que o crescimento para o ano que vem depende de muitos fatores que não estão sob controle. Um deles é economia internacional, exportação, agronegócio. Agronegócio é 25% do PIB. Setor exportador forte, commodities, como é que vai funcionar isso, né? Então, mais do que a minha bola de cristal, só brincando um pouquinho, é a sorte do Lula, né? Porque quando o Lula entrou em 2003, teve aquele boom das commodities nos próximos anos. Será que vai ter outro boom? Bem lembrado. Então, quer dizer, se o crescimento de 2,5% não se confirmar para o ano que vem, a situação piora, porque toda essa conta aí, esse déficit primário projetado de 64 e tal, está projetado com um crescimento de 2,3%. Crescer menos, a arrecadação é menor, vai impactar nas contas públicas. O que o país tinha que estar discutindo agora não era aumentar a despesa, não. Era como fazer reformas, como ter rigor fiscal. Nós estamos com juro ainda 13,75%. Quem paga essa conta é a sociedade. Então, quer dizer, eu acho que... Mas, enfim, é isso que está na mesa, né? O último ponto, só uma breve referência. Eu acho que o poderoso mesmo dessa transição por parte do governo é o Wellington Dias, o ex-governador Wellington Dias, né? O que pode ser uma sinalização aí, seja para a liderança no Congresso, seja para o Ministério da Economia, mas o Wellington Dias terá um papel-chave, porque a questão-chave dessa negociação é a lei orçamentária, o ajuste da lei orçamentária. E isso o presidente Lula delegou essa negociação lá para o Wellington Dias, né? Então vamos ver o que vai acontecer.